אנחנו כל חדש וקיר חדש. רצו הביאו לי אלוהים הביאו לי, ואנחנו כל חדש וקיר חדש. רצו הביאו לי אלוהים הביאו לי, אנחנו כל חדש וקיר חדש. לעפרוי ברולי יעיל בלי, ואנחנו כל חדש וקיר חדש. שיבי שיבי איילה והושיבו שיבי שיבי איילה והושיבו עלייכם. שיבי יושיבי איילה ויושיבו עלייכם. שיבי שיבי איילה והושיבו עלייכם. אוי 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 tate ich will zurückkommen zu dir, השבעני ונושיבו אליכו. אוי 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 tate ich will zurückkommen zu dir, השבעני ונושיבו אליכו. Tate, ich will zurückkommen zu dir. Tate. Glória a Deus, Deus seja glorificado em cada uma das vidas
E quem vai chegando, nós já vamos saudando com glorioso a paz do Senhor Jesus. Aí eu estou vendo várias pessoas entrando na transmissão, várias pessoas estando com a gente. Quero mandar um abraço para o Josué de Santa Cruz do Rio Pardo, Mansolange ali de Minas Gerais. Quero mandar também um abraço para o pastor Renato ali da Unidade Evangelizadora de Embu e Interlagos. Cristiane, Eunice da Igreja Matriz, Andréia Carmo, Rose Dantas da Igreja Matriz, Helena Cosmo, Josias Esbelucci, também ali da região do Paraná, Larissa Oliveira também que está conosco, Eusanir, Inês Souza, Agenor. Pessoal, sejam todos bem-vindos e cada vez mais que a gente possa ir crescendo, que a gente possa ir dialogando e vendo vocês aqui conosco. A pastora Rosângela estava nos contando hoje um testemunho belíssimo, um testemunho de alguém que estava curiosamente dentro da UTI e estava internado, entubado, não é isso? Com Covid, mas depois, graças a Deus, ocorreu tudo, foi tudo bem, teve uma recuperação, passou por um processo aí de melhora. A senhora pode nos repetir o nome de quem é que nós estávamos falando? Ildete, é uma amiga de infância, ela pegou Covid, foi entubada e segunda-feira o médico tirou o sedativo, ontem ela acordou, à noite tirou a intubação e agora ela só está no oxigênio esperando mais uns dias para ser liberada. Então a irmã Ildete está num processo de recuperação e eu tenho certeza que Deus vai abençoar aí esta vida e com certeza nós vamos ter um sucesso e vamos ver esse milagre ocorrendo. Eu quero aproveitar a oportunidade de você que se encontra aqui, que você que está nos saudando, você que está falando a respeito dos boas-vindas. Eu também te desejo excelente boas-vindas e eu quero que você hoje fique conosco nessa paz do Senhor Jesus e que esta paz do Senhor possa superar todas as nossas dificuldades e possa nos encontrar em perfeita comunhão. Nós estamos hoje, eu gostaria de te convidar para estar abrindo aqui a sua palavra, as suas escrituras sagradas, no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Alguns irmãos estão pedindo já oração. Nós estamos aqui nesse momento com a irmã Larissa já pedindo oração por seu familiar. E eu tenho certeza que será uma bênção no nome santo de Jesus. Você que está aí com a sua Bíblia, você que está aí com o seu pedido de oração, nesse momento abra o seu exemplar no livro de Josué. Vamos ler um pouquinho a passagem do livro de Josué. E por que nós leremos Josué, pastor? Porque neste dia, estudando alguns autores, verificando alguns autores, nós estávamos ansiosos para falar um pouquinho hoje de um obreiro tão especial que foi Josué. E aí preste bem atenção naquilo que será passado, naquilo que será transmitido. Diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 1, assim: Deus fala a Josué e o anima. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria.
Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, preste bem atenção no que vocês ouvirão, no que cada um de nós participará nesse momento, e eu tenho certeza que é da parte de Deus. Antes de nós fazermos aqui esta oração, nós vamos clamar pela autoridade do Senhor Jesus, mas também declarar aqui nesse momento da seguinte forma: algo de especial e tremendo sobre a vida de cada um daqueles que já chegaram, daqueles que vão chegar e daqueles que continuamente precisarão ouvir esta palavra. E por quê? Porque estudar com Josué acerca do que é ser obreiro, estudar com Josué acerca do que significa estar, acerca do que significa representar e principalmente agir como obreiro, é algo de especial. E eu gostaria que nesse momento você pudesse, assim diante do Senhor, ser representado e ser usado para aquilo que o Senhor tende a fazer nesta noite. Pastor, grandes coisas fez o Senhor? Eu não duvido disso. E é porque nós não duvidamos que nós vamos continuar buscando a face do Senhor. Vejamos. Pastora, eleve a Deus em oração, por favor. Amado Deus e Pai, sim, meu Deus, Senhor, prepara o coração desses líderes, Jesus, destas pessoas que aqui já estão, que o Senhor possa derramar, Senhor, a tua justiça. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, as nossas mentes, confirma o teu poder e a tua justiça, para que algo novo e sobrenatural possa acontecer. Deus, prepara os corações aqui agora, e que a gente possa ter força mediante aquilo que nós vamos receber. E que principalmente, Senhor, nós possamos ver esse trabalho, essas pessoas sendo impactadas pelo poder da tua justiça, no nome santo de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Alguns irmãos estão nos perguntando, e aqui nós já estamos a responder. Sim, vocês estão com algumas novidades hoje, e eu já vou falar um pouquinho a respeito disso. Por que novidades? Porque, acima de tudo, o nosso trabalho sempre ele é feito com a intenção de inovar. Inovar para que todos nós possamos ir bem, com toda certeza. E dentro disso nós vamos preparando e nós vamos trabalhando as inovações que o Senhor vai derramando, o Senhor vai propondo, e nós vamos aprendendo com o Senhor. E por que nós aqui nos colocamos nessa data para falar acerca de Josué? Eu quero que você entenda uma coisa interessante, que quando nós olhamos para Josué, a primeira resposta que nós temos acerca deste homem, como sendo ele aquele que sucedeu a Moisés. E qual a importância dele para a história bíblica? Qual a importância dele para o cenário bíblico? Qual a importância dele para o trabalhar da história que o Senhor nos reparou e nos separou? Reparar é o mesmo que ser notado. Separar é o mesmo que deixar reservado a alguém. E eu tenho certeza que nessa noite Deus deixou esta palavra reservada para você. Nas sextas-feiras, nós estamos numa campanha muito abençoada acerca justamente dos temas em que envolvem o obreiro, a fé e também o crescimento. E em especial, quando chega nesse momento, na quarta-feira, nós sempre gostamos de falar a todos
que estão conosco nessa live como se fossem obreiros, para tratá-los como obreiros. Por isso, as seleções que Deus sempre nos coloca é destinada a este conjunto de pessoas que são valorosas para a casa de Deus. Só que, de repente, quando nós começamos a buscar temas para falar deste ou daquele, desta mulher, deste homem, desta pessoa ou de outras pessoas, o que nós podemos ver? Justamente que existem milhares de circunstâncias e situações que acabam elas, repito, que acabam elas servindo de expressão e de referência para nós. E por que assim falamos? Vejamos. Josué foi muito mais do que alguém que sucedeu. Ele sucedeu para o sucesso. E é isso que eu quero que você preste atenção. Não basta você substituir alguém. Você precisa ver em que termos você será substituído. E aí entra alguns aspectos que nós vamos estudar nesta noite. Se você tiver na sua casa o exemplar bíblico, eu gostaria que você pegasse e por alguns instantes me auxiliasse aqui, porque nós vamos fazer a menção de alguns versículos. E é interessante que você vá buscar nesse versículo a razão para tudo aquilo que nós vamos falar. Hoje muitos infelizmente se perdem porque não consultam as Escrituras. Mas se nós tivermos a oportunidade de ter a confirmação do nosso trabalho nas Escrituras Sagradas, sem sombra de dúvidas, nós não ensinaremos tolices, ao contrário. Falaremos a todos e com todos o poder desta valorosa palavra. Diz assim a palavra de Deus, em Salmos, por favor me acompanhe, Salmos 65, versículo 4, desculpe. Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Vejam que salmo maravilhoso que Davi escreveu, deixando para toda a igreja, para todos os povos, como referência acerca da bondade do Senhor. Como nós devemos ser gratos a Ele por todas as bênçãos. E aí, como já disse, aquele a quem tu escolhes e fazes chegar até a ti, para que habite nos seus atos. Primeiro, servir a Deus nunca foi, nunca será um fardo. Quando eu opto por servir a Deus, quando eu opto para entrar nos átrios santos, é porque Deus me escolheu. E feliz é o homem cujo testemunho da palavra chega até ele, e ele pode entrar na casa de Deus, nos átrios santos, e ali oferecer vários louvores a Deus. E o salmista deixou isso bem claro, dizendo, olha, é motivo para se alegrar. Por quê? Porque, acima de tudo, ele vai habitar na casa de Deus e nós seremos satisfeitos da bondade da sua casa e do teu santo templo. Em outras palavras, a nossa satisfação virá porque estamos na tua casa. E aí é curioso, porque a mesma circunstância aconteceu com quem? Aconteceu com Josué. Josué foi testemunha viva daquilo que ele pôde viver no meio de toda uma situação, primeiro no Egito e depois no deserto. Lembremos que de todos aqueles que saíram para espiar a terra, tanto Caleb como Josué foram os únicos que pôde contemplar a bênção depois na efetivação do seu resultado. Por quê? Porque eram pessoas diferentes. E aqui nós já vemos uma situação, qual seja, que toda pessoa, se quer servir a Deus, repito, servir a Deus não pode ser um fardo ou um enfado. Você serve a Deus por alegria,
consciente de que não vai lhe faltar os dias, de que nada lhe faltará. Ao contrário, que a sua bondade chegará a nós. E foi essa certeza que fez com que Josué e também Caleb aguardassem os dias. Foram 40 anos para que a sua promessa viesse a se cumprir. Só que a experiência de Josué não começa aqui. A experiência de Josué começa um pouquinho antes, como a sua também, como a minha também, como as nossas são e servirão de referência para toda a igreja. Ou seja, primeira circunstância, o que devemos reparar? Quando vamos falar de Josué, a primeira pergunta que deve ser feita, quais especificações ou qualificações ele tinha para substituir Moisés? Um ponto interessante é nós prestarmos sempre atenção nas qualificações. Porque quando eu presto atenção nas qualificações, eu começo a perceber que existe diferença daquele que se oferece, existe diferença e Deus confirma, daquele que se oferece e Deus não aceita, e existe diferença ainda daquele que é chamado por Deus e esse Deus capacita. Por isso que Moisés, quando fez uma oração, ele pediu a Deus que provesse alguém especial. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 27, para você ver como foi importante a oração de Moisés. Moisés, Números capítulo 27. Números capítulo 27, versículo 15, 16 e 17. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça subir, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastores. Olha só que interessante. O povo estava crescendo. Quando Israel deixou a terra do Egito, eles estavam com aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um número considerável, uma quantidade considerável de pessoas. E claro, a idade vai chegando, os dias vão se aproximando. E Moisés tinha uma preocupação com relação a isso. Porque nós não somos eternos. Eu e minha esposa não somos eternos. Nossa geração não é eterna, como a de nossos pais não são. Só que o que acontece? Ele então pede a Deus: Deus, prepare alguém para que possamos ter aqui, que vá à frente do povo, que vá com a congregação e esteja com ela todo o tempo. Deus disse até, e nos deixou como observação, que a obra é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas que nós orássemos, porque o seu pai se encaminharia de enviar os ceifeiros para a obra. E aqui está o exemplo da oração. Moisés sabia do tamanho da obra, sabia da necessidade de termos alguém para cumprir a obra, e ele então vai orar a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nenhuma escolha posta à frente de uma congregação, como obreiro ou como participante do ministério, e aqui eu estou falando a você como se fosse obreiro, quando o nosso pastor chega, quando o nosso pastor vai até você, é porque, antes de tudo, ele já está orando para que Deus confirme a pessoa certa para estar nas posições certas. E aí vem aquela pergunta que eu fiz há poucos momentos atrás. Mas quais qualificações você pode achar que tem? Ou quais qualificações você teria para justificar a sua escolha? Antes de mais nada, você pode ter certeza que quando é levantado para o ministério,
seja no louvor, seja na palavra, seja à frente de um departamento, seja à frente de uma congregação, seja à frente de qualquer função dentro da casa do Senhor, ou que assim represente atuando para ela. Isso corresponde à resposta de oração. Então, Josué foi muito mais do que alguém que sucedeu a Moisés. Josué foi resposta de oração. Portanto, onde você está hoje? O que você está fazendo? Ainda que nem todos valorizem o seu trabalho, o que você é? Você é resposta de oração. Você não é só a líder do departamento. Você não é só um obreiro responsável por aquela unidade evangelizadora. Você não é somente aquele cantor. Você não é simplesmente aquela cantora. Não. Nós somos resposta de orações. Nós não tomamos lugar de ninguém na casa de Deus. Deus prepara todas as coisas para que então essas possam ser acolhidas, desenvolvidas e postas nos seus devidos lugares. O que às vezes muitas pessoas acham, me desculpe aqui a franqueza das palavras, é que são insubstituíveis. Na casa de Deus não tem pessoa insubstituível. Tem pessoa que sempre tem a opção de contribuir, desde que os seus corações estejam com o propósito vinculado à obra de Deus. Lembre-se de Sansão. Sansão queria contribuir com a casa de Deus, mas não queria andar pelo caminho reto, até o momento que cai na mão dos filisteus. Mas ele era juiz, pois não considerou a missão e o talento que Deus pôs nas suas mãos. E aí então foi tomado do povo, foi sacrificado por muito, até o ponto de chegar a tornar-se cego. Mas lá no meio do sofrimento, numa festa pagã, cego, humilhado, rejeitado, ele falou: Senhor, que eu possa ter mais uma chance de ser, de fazer com que o seu nome seja glorificado. Portanto, enquanto ou quando e como somos úteis a Deus, desde que o nosso coração esteja pronto a se humilhar e dizer: Senhor, não sou eu, mas é sim o teu Espírito trabalhando dentro de mim. E quais são as qualificações? Volto para Josué. Vocês verificarão, a partir desse instante, que as qualificações que Josué teve apresentadas foram aquelas detalhadas pelo próprio Deus. Então, quando eu digo a você que não foram simples opções, não foram devaneios, mas foi Deus quem te colocou nessa posição, eu não estou falando porque eu quero te agradar, mas eu estou te falando porque a Bíblia assim nos ensina. E aí, repito, Moisés fez a oração: Senhor, prepara alguém com essas condições. E de repente, diz no Números capítulo 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: percebam que todo aquele que ora, Deus responde a oração. Aleluia. Todo aquele que clama, Deus responde a oração. E foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. E o que foi que Deus respondeu? Preste bem atenção. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. E aqui eu não estou falando Espírito com letra minúscula. Aqui eu estou falando Espírito com letra maiúscula, referenciando alguém, a uma pessoa, ao nosso Espírito de Deus. E põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito,
sairão e conforme o seu dito entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Pastor, o que isso significa? Isso significa, antes de mais nada, que o próprio Deus, perceba, resolve então responder a quem? A Moisés. A Bíblia diz que o Senhor está sempre a vigiar a terra, que o Senhor está sempre a rodear a terra, que o Senhor está sempre a andar a terra. É por isso que não há como nós escaparmos dos olhos do Senhor. Não há como nós sairmos da presença do Senhor. Não há como nós fugirmos da presença do Senhor. Ao contrário, porque Deus está sempre nos vigiando. E Deus sabe que, e aqui nós, no nosso ministério, nós temos um conceito que o nosso pastor nos ensina. Assim, ninguém pede para entrar e ninguém pede para sair. Ou seja, eu apenas digo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor acha que precisa de alguém para fazer a tua obra, eis-me aqui. E Deus então apresenta. E Deus estava passando, e Deus ouviu, e Deus viu que a intenção daquele coração, ou seja, do coração de Josué. E Deus também vê o coração seu, meu, nosso. Então ninguém toma para si esta honra, senão aqueles que são chamados por Deus. E ninguém vai para uma posição se Deus não tiver escolhido. Então, se isso é uma verdade, então vamos fazer o seguinte: não tomamos o lugar de ninguém. Apenas chegamos porque Deus nos viu, Deus nos trouxe, Deus nos colocou, e Deus nos colocou com um propósito. Porque Ele olha não como os homens olham, Ele olha na sua perfeita bondade, na sua perfeita consciência. Primeira coisa que Deus repara em Josué: homem que há o Espírito. Mas, pastor, o que isso representa? Veja bem, para poder realizar as coisas espirituais, você não poderá fazer de qualquer maneira. Para fazer as coisas espirituais, você não poderá ter dentro de si um espírito de zombaria, um espírito imundo, um espírito maligno. Ao contrário, você precisa ter o Espírito de Deus. Porque para entender as coisas de Deus, você precisa ter referência acerca de quem é Deus e reverência com aquilo que é de Deus. Porque se você nunca tiver reverência com aquilo que é de Deus, você nunca vai dar o valor que precisa para as coisas de Deus. Quantas pessoas que acham que na igreja o que acontece é justamente um sinônimo de poder. Igreja não é poder. Igreja não é lugar de saber quem manda mais, quem manda menos. Igreja é lugar da manifestação do Espírito de Deus e não é lugar de disputa humana. Aquele pode mais, esse pode menos, então eu que posso mais vou bater naquele que pode menos. Ao contrário, Deus nos deu pessoas, Deus nos deu ovelhas, Deus nos deu sujeitos para serem administrados, pessoas para nós cuidarmos. E quanto mais alta for a minha missão ou a minha posição, é aí que eu preciso me lembrar daqueles que estão errados, daqueles que são ignorantes, e eu me compadecer deles para que pedir que o Espírito de Deus transforme o coração daquelas pessoas, porque Deus precisa fazer a obra. E não é chicoteando, não é humilhando, não é batendo, não é xingando, não é ofendendo, é tendo misericórdia. Porque um dia nós também estávamos errados. Um dia nós também fomos ignorantes. Um dia nós não sabíamos fazer. Mas Deus trabalhou no meu, Deus trabalhou no seu coração. Então vamos ter misericórdia com essa
com esta vida, com esta pessoa. E aí, o que é interessante? Lembrando sempre, estas ovelhinhas não são minhas. Essas ovelhinhas são de Deus. Aleluia. Deus me deu apenas para cuidar. E quem é o gestor da obra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e o pastor que ele pôs dentro da sua obra para poder administrar. Aí sendo, alguém pode dizer, mas aonde entra o Espírito? Eu tendo o temor de Deus, o meu coração vai ficar sincero, reverente e principalmente eu vou entender uma coisa. Qual seja? Que as coisas de Deus são tratadas no campo espiritual, não no campo humano. Então, meu irmão, se você está com dificuldade, que alguém não te aceita, ou que alguém não gostou de você, que ninguém te acha bonito, que alguém te acha ignorante, que ninguém te acha ou te dá valor porque você não sabe assinar o ó, precisa do fundo do copo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Minha afinada avó, por parte de pai, em especial Dona Antônia, não sabia ler outras coisas, não sabia assinar o próprio nome, mas um dia ela entrou no quarto e falou, Senhor, Espírito Santo, eu quero ler a tua Bíblia e eu quero ter conhecimento para a tua palavra, meditar de dia e de noite. Não me pergunte como. Uma mulher sem formação sabia ler muito melhor do que este que vos fala, que tem um monte de título, só que tudo consagra a Deus. Mas aquela mulher tinha um especial. Quando chegávamos na casa dela, ela dizia assim, antes de qualquer coisa, antes de comer, antes de beber, antes de entrarmos e nos assentarmos, chegávamos, primeira coisa, de pé mesmo, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Vamos ler um versículo. E quando tínhamos tempo, vamos cantar um hino. O que quer dizer? É a reverência que nós podemos ter e a referência de quem é Deus. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Aleluia. E na questão espiritual, você pode não saber ler, mas Deus vai lá e pelo Espírito te faz conhecedor, te faz um doutor das palavras sagradas. E aí, tem diferença? Como tem. Depois, o que Deus fala a Moisés? Deus fala que, primeiro, que é o Espírito, e põe a sua mão sobre ele. O que significa pôr a mão sobre ele? Para que ele seja cheio do mesmo poder que há nas nossas vidas. E põe ele perante toda a congregação, perante Eleazar, o sacerdote, e dá mandamento aos seus olhos. Aos olhos deles, desculpe. Por que faz e é feita a apresentação? É o mesmo significado quando nós fazemos uma troca de obreiro. Aquele que está, nos passa a palavra, e aquele que está chegando, recebe a palavra e recebe a oração. Por que é feita a sua apresentação? Para que todos saibam quem ele é. E por que dá-lhe o mandamento aos olhos de todos? Como eu estou falando aqui agora para você. Aquele que chega precisa ser orientado para que não se lembre, para que não se esqueça e sempre se lembre, desculpe corrigindo, que aquela obra é de Deus. Aleluia. Aquelas pessoas são ovelhinhas. Aquelas pessoas são cuidadas do Senhor. Aquele microfone faz parte da campanha que as irmãs do Círculo de Oração fizeram para comprar. Pode não ser um Shure, mas dentro daquele momento é aquela possibilidade. Então você que vai ter muita mais fé, vai orar e Deus vai dar um microfone bom. Quantas vezes eu já vi pessoas em alguns púlpitos pegarem o tapete e falarem, mas que tapete, né, não presta, e jogarem água, ou pegar o microfone e bater, desprezando as coisas de Deus, desprezando as coisas que são de Deus. Querido, não faça isso. Tudo que chega na casa de Deus é consagrado a Ele para a sua obra. Quantas igrejas nossas
foram compradas com campanhas, com irmãs que vendiam pano de prato, irmãos que vendiam bolacha no seu serviço, que vendiam, vinham construir a igreja juntos, vinham lá, sabe, vendiam gelinho para poder levantar a igreja. Maçã do amor. E agora você chega, joga água sobre aquele tapete, você diz que aquele microfone não é bom, aquele tapete não é bom, humilhando todos os esforços. Deus não se agrada disso não, viu? O que tem na casa de Deus é de Deus. Aleluia. E não se mistura. É por isso que a gente não deixa misturar as coisas que são da igreja com as coisas que são de alguns irmãos, que algumas pessoas gostam de levar e não gostam de devolver. Por que a gente não gosta de fazer isso? Porque as coisas de Deus são consagradas para uso exclusivo da obra de Deus. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com essa situação. E tem que ter amor, tem que ter zelo. Eu fico muito indignado, e me desculpe aqui a franqueza, quando as pessoas, por exemplo, vão cantar e falam assim: é para Deus mesmo? Ah, irmão, qualquer coisa é válida. Para Deus mesmo, qualquer coisa vale? Ah, é da igreja mesmo? Para que se preocupar? É da igreja mesmo? Não, é de Deus. E por que Deus disse a Moisés que desse mandamentos a Josué? Para que ele entendesse que tudo que envolvesse naquele acampamento, as tendas, tudo que havia sido doado, era de Deus, o povo era de Deus, as coisas eram de Deus, os mandamentos que viriam seriam de Deus, a palavra seria de Deus. Ponha sobre ele a sua mão, para que na vida de Josué nunca faltasse a unção. Se faltar unção no seu ministério, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por isso que quando nós vamos dar posse em alguém, ou vamos colocar alguém à frente do departamento, nós oramos. E por que nós oramos? Impondo as mãos, para que da unção que está em nós, aquela vida seja feita, aprovada por Deus. Dias atrás me perguntaram algo interessante. Mas por que é? Como pode a gente ir sem estar preparado? Não, você não está despreparado, você está preparado. A partir do momento que nós oramos, Deus confirmou dizendo é aquele ou é aquela, você já é resultado de oração. Aleluia. Depois dessa circunstância vem o segundo momento, daquilo que temos sobre a nossa vida. Nós temos que te abençoar para que você seja canal de bênçãos. E você faz parte de daqueles que Deus vai levantar para a sua boa obra. E eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de poder orar por alguém que está começando, ou vejo nosso pastor orando, e da mesma forma a nossa pastora, que eles sempre pedem, e assim tenho aprendido, que a unção que há sobre a nossa vida seja em porção dobrada na vida daquele. E alguém pode dizer, mas por que para orar desse jeito? Para que orar dessa forma? Porque a unção não é minha. Que Deus dê sabedoria a essa pessoa para que ele possa fazer uma obra 2 vezes, 4 vezes, 7 vezes maior do que a minha. Porque eu tenho um chamado, mas o meu chamado pode não ser o mesmo que aquele. Às vezes eu posso ganhar uma alma para Jesus, aquela pessoa pode ganhar milhares para Jesus. Aleluia. Mas eu não estou trabalhando para o meu reino, eu estou trabalhando para o reino de Deus. Então o que importa é que eu diminua e ele cresça. Porque a unção é dele, a honra dele, a glória é dele, o poder é dele. O que há na terra é dele. E o povo é dele. E as coisas que estão na casa dele também são dele. Tudo é consagrado para o bem da sua obra. Aleluia. Põe sobre ele da tua glória, ou seja, a unção, para que ele obedeça, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Vocês vão perceber
quando iniciarem a vossa trajetória ministerial na igreja, não é quem fala mais alto que é ouvido, mas é aquele que fala com unção. Por que que Deus orientou a Moisés para que desse da unção que estava na vida dele? Porque, querido, se a obra é de Deus, Ele cuida. E se eu tenho unção na minha vida, eu não preciso mandar. Basta eu te pedir que o Espírito Santo de Deus vai te confirmar e vai te convencer da necessidade. Por que que algumas pessoas ficam tanto tardiando em obedecer? Porque falta o Espírito da compreensão. Está mandando em mim. Eu não nasci para ser mandado. Está me forçando. Eu não nasci para ser forçado. Mas ninguém te força nada. Nós aqui te convidamos. É igual eu estava falando esses dias para alguém especial e falando de forma muito respeitosa. O que é que nós estávamos falando? Eu apenas te sugiro. E quem te convence é o Espírito Santo. Eu não posso te forçar a fazer alguma coisa, mas eu posso te sugerir. Mas antes de tudo isso acontecer, já entenda que o Pai já falou, os céus acatou, e como Ele me disse, assim está sendo feito. Então me basta apenas te dizer, faça. Aleluia. Se você não fizer, vou te dar uma disciplina. E se exercer do poder sem sabedoria. A verdadeira sabedoria é essa. Filho, vá, não peques mais. Filho, o Senhor conta contigo. Filho, Deus precisa de você. Faça isso, faça aquilo. Mas eu não me sujeito a homem. Paulo disse que não se sujeitava à doutrina que não fosse a de Deus. Eu estou te trazendo a doutrina que veio de Deus. A doutrina que Deus disse a Moisés para que falasse com Josué se ele quisesse ter sucesso na sua obra ministerial. E Josué então pegou esta palavra e recepcionou, porque ele, além de ser resposta de oração, havia feito e mandado com um propósito. Quando Deus disse para ele, põe da tua unção e apresenta para todo Israel para que lhe obedeça, vocês acham que diante de tudo que eles viveram lá no Egito, diante de todas as pragas, diante de todos os anos que viveria, diante do que aconteceria como próximos eventos na Terra Prometida, se o povo não tivesse liderança, eles permaneceriam fiel a Deus? Jamais. Mas por que permaneceram fiéis a Deus? Porque Deus disse, unja para que ele tenha autoridade. Aleluia. Por que eu preciso respeitar o meu pastor, a minha pastora? Porque eles têm autoridade. Por que você precisa respeitar a sua regente? Por que você precisa respeitar todos aqueles que trabalham na casa de Deus? E você ser respeitado? Porque dentro de toda essa estrutura, nós temos uma coisa chamada autoridade. Os nossos líderes têm autoridade. Aleluia. E nós somos sujeitos a autoridades. Nós somos respeitosos em autoridades. Ninguém manda em mim, mas ninguém manda mesmo em você. Nem o seu pastor manda em você. Nós sugerimos. Nós apenas procuramos te convencer a partir do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito convence, querido, não precisa ser falado duas vezes. Às vezes, e aí eu quero chamar a atenção, vou falar de mim, não adianta falar de outro, tem que falar de mim. No começo do meu ministério, eu dizia assim para o meu pastor, mas será que o senhor não está vendo que está acontecendo isso? Mas será que o senhor não está vendo que está na hora de tomar posição? Será que o senhor não está vendo que precisa acontecer desta forma? Eu já estou preocupado, sem dormir. O que o senhor acha disso? Ele dizia assim, eu acho que você precisa dormir. E ficava aquela incógnita. Eu trago um problema
apresento com seriedade, digo para ele, e ele diz que eu preciso dormir. Acho que você precisa dormir. Não é possível, acho que não está entendendo a gravidade da situação. Aí eu teimava em contar pela segunda vez. Ia contar a segunda vez. Às vezes 3 vezes. E todas as vezes, eu acho que você precisa descansar. E eu dizia, mas não é possível um negócio disso. Mas por que eu preciso descansar? Se eu tivesse perguntado isso lá atrás, já estava com a resposta. Porque a obra é de Deus. E nenhuma obra, nenhuma circunstância intentada contra ela prevalecerá enquanto o seu dono continuar sendo dono dela. Enquanto Deus continuar sendo dono da obra e o seu coração for temente a Ele, Ele toma conta dela e toma conta de você. Vai dormir porque Deus já entrou com providência. Aleluia! 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 Grande Deus! Aleluia. Nos maiores momentos de dificuldade, nas maiores dificuldades, nas maiores situações, eu precisei apenas descansar. Não vou dizer para os senhores e senhoras que eu aprendi tudo. Não, ao contrário. Eu ainda estou aqui aprendendo. Aí vem a parte que diz, por que seria ou haveria, dentro daquelas recomendações, por que levaria Moisés e Eleazar, o garoto Josué? Porque no momento que ele fizesse a consulta a Urim, ali ele estava utilizando aquele momento como se fosse uma oração para que a missão pudesse ser cumprida. Porque se ele vai consultar a Deus e as respostas vêm perante todos, inclusive aqueles a quem ele direcionará, é sinal de que não só uma vez Deus falou, mas Deus fala continuamente. E aí vem aquela parte que diz para todos nós, e Deus se lembrou de você, Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou de Josué, Deus se lembrou de Moisés, Deus se lembrou de Gentil, de Janete, de Tiago, de Rosângela, de André, de Orlando, de Carol, de Flávio. Sabe por quê? Porque Deus foi quem escolheu. E por que é que Deus escolheu? Porque Ele tinha propósito. Às vezes você acha que a obra está acabada, porque ou então você deveria passar pela faculdade de Deus para aí depois se intitular como pronto para a boa obra. E aí então fazer um grande curso disto ou daquilo para se sentir preparado. Preste bem atenção. Você, ainda que não tenha nascido num berço cristão, você, por todas as experiências que já viveu com Deus, esta foi e essa é a sua faculdade. Aleluia. Eu recomendo os meus alunos a fazerem teologia. Inclusive, um abraço a todos os meus alunos de teologia e do Instituto Bíblico Plus que fazem teologia conosco. E se você não faz, pode consultar aí que você não vai se arrepender. Só que eu ficar esperando um curso de teologia acabar para eu ser usado por Deus? Não processa-se assim as coisas. Como acontece? Quando é que eu sei que eu estou pronto? A partir do momento que eu tenho todas as experiências que eu vou vivendo com Deus, tudo que eu passo com Deus, tudo que eu vou somando com Deus, as experiências que eu vou vivendo é que vão me dando gabarito para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ah, mas eu posso ser um menino.
Mas se você já ouviu a voz do Senhor, isso é considerado uma experiência. Se você foi chamado desde o ventre, teve um que já no ventre sentiu a presença do Espírito e lá saltou todo empolgado quando reconheceu o outro maior a ele. E no ventre aquilo foi experiência? Claro que foi experiência. Agora, qual é a experiência que nós estamos esperando para sermos úteis para Deus e dizermos: eis-me aqui? Deus descer do céu? Dizer: é contigo que eu tenho uma obra? Não. Você já tem uma obra. Deus já tem uma obra preparada para você. E quem que Deus vai usar? Deus vai usar aquele servo dele que está à frente, chamado pastor, para dizer: eu creio que naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Glória a Deus. E aí Deus vai usar esse homem ou esta mulher para te abençoar. É motivo para entristecer? Não, não é. Você imagine quanto tempo Josué ficou ajudando Moisés? 40 anos. Viu as pragas, viu o deserto. 40 anos só no tempo da caminhada. E as outras coisas? Conta-se também. E de repente, chega o momento da transição. Se alguém quer saber se alguém quer saber o teu grau de hierarquia diante de Deus, peça a Ele, ou oriente a Ele que converse com Deus para conhecer as experiências que você já passou. Irmão, quer saber qual a minha importância diante de Deus? Peça a Deus que te apresente justamente as experiências que eu já vivi. Não tem coisa melhor e maior. Por quê? Porque ninguém chega aonde chegou sem ter vivido o melhor da parte de Deus. Por quê? Se Deus vai nos desafiar, então esse desafio tem um propósito. E se esse desafio tem um propósito, o que vai fazer Deus de mim? Que eu seja humilhado? Não. Que eu seja aprovado. E aí alguém vai dizer o seguinte: aonde está o sucesso? Já te digo logo, o sucesso não decorre de ações humanas. O acesso e o sucesso decorre da orientação de Deus. Quer ver quais foram as orientações de Deus para Josué quando chegou a vez dele? Essas aqui, ó. Josué capítulo 1. Vamos lá. Abra aí comigo a sua palavra. Josué capítulo 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, olha que determinação, que eu falo da mesma forma enviado por Deus para você nessa noite, para você poder se angariar e receber esta palavra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha que coisa profunda. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. A extensão. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Então já observe. Eu não estou sozinho nessa caminhada. Deus é comigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então não dá para você dizer que está sozinho e abandonado. Se você está sozinho e abandonado, alguma coisa está errada. Porque o Senhor
disse a Josué, como disse para todos: não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Depois, tu somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, quer ter sucesso na obra de Deus? Siga a palavra de Deus. Aleluia. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Quer ter sucesso? Siga o que a orientação, o que a palavra traz a partir das mensagens que constam nela. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, quer ver sua igreja encher? Quer ver o povo próspero? Então prega a palavra. Ah, eu vou fazer uma novidade. Não faça novidade. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Prega a palavra. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Amém. Por onde quer que andares. Glória a Deus. Vamos entender uma coisinha. Por que Deus mandou Josué ser forte e corajoso? Porque, primeiro, nenhuma tarefa seria fácil. Nenhuma tarefa seria fácil. É muito fácil chegar e dizer aqui para o senhor e para a senhora assim: Deus não gosta de cabra frouxo ou de mulher mole. Sim. Só que o contexto não está nisso, porque eu não luto com as forças do braço. Deus gosta de meu obreiro com posição. Aí então a necessidade da força e a necessidade da coragem. Porque as noites são longas. A Bíblia diz que até a opressão endoidece até o sábio. Então por isso ter coragem. Por quê? Para poder passar o dia, mas poder passar a noite. Tem épocas que nós estamos em constante vigília. Tem antes que nós estamos em dias e noites que parece que são intermináveis. Nós subimos no telhado e começamos a orar, clamar. Andamos de um canto ao outro, entramos e saímos, vamos para dentro de casa, vamos para o quintal, e aquela situação, aquele sufocamento, aquela circunstância. Irmão, tenha paz em Deus. Aleluia. Tenha paz em Deus. Porque aquele que te chamou para a boa obra, eu já te disse, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, agora troca o nome Moisés aí, coloca o nome Tiago, Eunice, coloca o nome aí Rosângela, coloca o nome aí Pastor Gentil, Pastora Janete, coloca o nome aí Orlando, coloca o nome aí Josué, coloca aí o seu nome que está na live aí. Assim como fui com, serei contigo. E por que eu estou falando isso? Se ainda que você venha faltar, a bênção que você tem alcançará os seus. Glória a Deus. Mas aqui está dizendo uma outra coisa: não te deixarei nem te desampararei. Como foi com Moisés, ele será com o teu próximo. Mas aqui não é o tempo do seu próximo, aqui é o seu tempo. Glória a Deus. Aí eu conheci um homem muito usado por Deus. Ele foi bom para a sua geração? Foi. Mas eu quero saber agora como você está sendo bom, usado, temente, valoroso para a tua geração. Cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção, cheio da autoridade. Aleluia. Esforça-te e tem de bom ânimo. Deus bendito. Tem bom ânimo.
Tem de bom ânimo. A noite, ela é longa, mas ela passa. Aleluia. Não te deixarei, nem te abandonarei. Naqueles momentos mais difíceis da noite, quando você já não ouve nenhum ruído por próximo ou perto, o que é isso? É Deus dizendo, é Deus falando, é Deus chamando, é Deus usando, é Deus querendo bater um papo com você. Porque se todos se foram, agora só está você e Deus. Conta para Deus os teus problemas. Conta para Deus o que você está passando. Por que que Deus disse para ele assim, para Josué? Estude esse livro de noite e de dia, que esta lei não se afaste da sua boca. Antes você estude de noite e de dia, porque Satanás todo dia quer testar a sua fé. É de manhã, é à tarde, é à noite. Às vezes ele usa um conhecido, às vezes ele usa um desconhecido, às vezes ele usa um parente, às vezes ele usa uma pessoa que não é parente, mas ele fica ali, tentando encontrar ou fazer uma fissura na sua armadura. Mas, irmão, quem te chamou foi Jesus. Deixa eu ver se você entendeu o objetivo da mensagem dessa noite. Você é resposta de oração para este povo onde você está, fazendo o que você está fazendo. Você é resposta de oração. Assim como Deus colocou a liderança, neste caso representada por Moisés, aqui na DJM representada pelo pastor Gentil, pastora Janete, toda a diretoria, todos os regionais, todos os pastores locais. Aonde você estiver, seja num outro campo, alguém te empossou. Ou algum departamento, alguém te colocou. As mesmas situações foram postas sobre você. A unção, a obediência, o temor. Você foi confirmado perante todos. Mas vai chegar o dia que Deus vai precisar e já deve ter falado com você. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Ser corajoso. Não tema. E por que não temer? Por que ser corajoso? Porque não é tarefa fácil. Mas eu estou contigo. Irmão, se você tem que fechar com alguém, fecha com Jesus Cristo. Eu vejo as pessoas aí, às vezes eu pergunto uma coisa, eu posso contar com você? As pessoas escrevem, estamos juntos. Aí quando chega um momento, pastor, surgiu um imprevisto. Beleza. Logo em seguida, Deus prepara uma outra condição. E sabe por que Deus prepara outra condição? Porque antes de eu chegar àquele, eu já tinha conversado com Deus. Aleluia. Deus falou para mim, Tiagão, estamos juntos. Glória a Deus. Antes das pessoas confirmarem ou não poderem, eu já tinha dito, eu estou junto com você. Quem te enviou? Foi o Senhor, meu Deus. Então eu estou contigo. Eu estou fechado contigo. E tudo concorrerá para o bem. E aí, curioso, eu aceitar esta palavra, você vai ver Deus mais à frente, usando Josué para a preparação do povo. Você vai ver Josué mandando os espias. Você vai vendo Josué tirando
as pedras do Jordão. Você vai ver Josué conquistando a terra prometida. Você vai vendo todo Jericó sendo destruída. E por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque justamente, Deus era com ele. Então, nesta noite, é claro que eu não vim te ensinar e nem vim te convencer, mas eu vim te orientar. Você é resposta de oração. Aleluia. Não saia da posição em que Deus te colocou. Glória a Deus. Mas, pastor, estão me oferecendo lá no mundo uma proposta irrecusável. Se for afetar a sua salvação, o que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Pastor, é um negócio tremendo do céu. Mas precisa ver se Deus está nesse negócio. E deixa eu orar por você. 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 Não quero que você sofra. Ao contrário. Quero que você possa ir bem. Este próximo louvor, que ele toque o seu coração. Mas eu gostaria, ao final dele, que eu pudesse orar por você. Para que Deus demonstrasse como Ele é na sua vida. E o tamanho do seu poder operando na sua vida. Paz do Senhor, essa oportunidade, e eu quero dizer para você que Ele está contigo. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixe, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelo terrores abatido e pela seta ferido, eu tomei-o com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na
na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, diante, Senhor, da tua casa, diante dessas pessoas, nós ouvimos que o Senhor está conosco todos os dias para nos animar, para nos empolgar, e é o Senhor quem faz milagre nas nossas vidas. Jesus, neste momento, Senhor, que nós saibamos permanecer diante da posição que o Senhor nos colocou, para ser, Senhor meu Deus, esta obra que o Senhor deseja que nós sejamos. Deus, eu creio que nós não estamos sozinhos ou abandonados, porque o Senhor sempre nos dá, Senhor, as suas orientações. Dê a chance de todos nós conhecermos os teus sagrados mandamentos, para que dele possamos, Senhor, mudar o que nós somos. Mas quando eu digo mudar, é não só vendo, Senhor, o presente, deixando de perceber o futuro quanto aquilo que o Senhor tem separado para nós. Deus, eu sei que a noite é fria, as noites são chuvosas, eu sei que às vezes tem desespero, tem agonia, são setas que vêm para tirar o juízo dos teus filhos, para que eles não vejam, nem pensem, nem raciocinem a tua bênção. Mas, Senhor, por favor, derrama sobre esses seus obreiros, meu Deus, pessoas selecionadas, diferenciadas, que o Senhor separou para poder, Senhor, meu Pai do céu, sermos diferenciados. Abra os nossos olhos, põe a tua palavra, Senhor, na nossa boca. Senhor, unge agora os lábios dos teus filhos para profetizarem tempo novo, tempo de cura, tempo de saúde, tempo de vitória, Senhor, tempo de transformação, Senhor, que da unção que eu tenho sobre a minha vida seja em porção dobrada sobre a vida dos teus servos, Pai. Neste tempo em que nós estamos declarando na tua justiça, que abra, Senhor, meu Deus eterno, a tua palavra para os nossos irmãos. Deus, que o tempo novo não traga só a riqueza, mas que o tempo novo traga a paz, a tranquilidade, a razão, o juízo, a consciência que nós tanto precisamos. Senhor, vai adiante de nós. Se nós somos fortes, se nós somos corajosos, como o Senhor nos pediu, então que não sejamos somente, Senhor, meu Pai do céu, sujeitos agindo na nossa própria força, mas Espírito Santo nos encoraja, Espírito Santo nos fortaleça, nos ajude no momento do desespero.
para que nós para o possamos teu ver o reino, crescimento Senhor. da fé, Aquelas pessoas que não estão só na tua igreja, necessitadas, mas em nós que sedentas somos da teus tua obreiros, palavra. para Senhor, vermos Jesus encoraja fazendo cada a obreiro, obra. cada obreira, Senhor, então, por para isso, estar em falando nome sempre de da tua Jesus, palavra. Deus, Jesus derrama o amado, teu eu te poder, peço, Senhor, derrama a tua cuida de graça, cada um de nós, confirma o Senhor. teu querer Derrama e graça, faz, Senhor, derrama, a Senhor, tua bênção alegria em acontecer. nosso coração No nome nesta santo noite. de Nós Jesus, te pedimos, confirma a te tua bênção agradecemos. e o teu Confirma poder, esta oração a tua na glória, nossa vida e na hoje e vida dos sempre, fiéis, em Senhor. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastora Rosângela vai estar orando, vai estar lendo, aliás, os pedidos de orações. E logo após nós vamos fazer uma oração pelos enfermos, Glória a Deus. Vamos lá. Liliane quer agradecer as orações. Glória a Deus, ela venceu a Covid. Olha aí, irmãos, está vendo? Ó? Testemunho de cura do Covid. Liliana pede oração pela sua mãe. Amém, vamos orar. Eu tenho um pedido de oração também. Maria Caetano também pede oração. Maria Caetano pede oração. Maria Luísa Franco Mosca pede oração. Aleda pede oração. Andréia pede oração. Larissa pede oração. Vicente pede oração. Valéria pede oração. Rosângela pede oração. Jaqueline pede oração. Marileide está pedindo oração. Rogério pede oração. Silvana pede oração. Flávio pede oração. Elvira pede oração. A Nalva pede oração. A Maria pede oração. E o pastor Valdeir pedindo oração. E nós vamos orar. Nesta hora, Amém. a nossa obreira Rosângela, pastora Rosângela, vai estar orando por todos esses pedidos, para que Deus existe. Deixa eu te contar um testemunho, viu? Você que é pastor, você que é obreiro, quero chamar a atenção para um detalhe. Se você que está aqui na nossa live é obreiro, é pastor, como você tem aqui sempre, não deixe de pedir pela sua igreja aqui não. Sabe por quê? Pastor Valdeiro, eu vou contar um testemunho dele. Ele chegou, orou pela unidade evangelizadora e citou os seus membros, aqueles a quem Deus permitiu que ele ali administrasse. Curiosamente, um senhor havia parado no hospital e ele foi internado com vários amigos, várias outras pessoas com Covid. Irmãos, por incrível que pareça, para você entender o efeito da palavra do homem de Deus e do efeito das orações, porque aqui todos nós somos homens e mulheres de Deus. E o Espírito que está em nós, veja como ele trabalhou. Deus entrou com providência e aquela vida pôde voltar para sua casa com toda a segurança, recuperada da enfermidade. Irmão Valdeir, eu acho que ele está na live, então ele pode confirmar se é assim ou não que estamos falando. E isto é por quê? Porque um conjunto de pessoas orou. Um conjunto de pessoas clamou. Um conjunto de pessoas intercedeu. Então, nós vamos fazer essa oração. E nesse momento, a pastora Rosângela vai estar orando por todos os enfermos. É isso mesmo, olha, está dizendo aqui, ó. Se você tem uma causa e colocou para cá o Deus do impossível, ele faz milagre. Então, nós vamos agora orar pelo Deus do impossível e pelas causas impossíveis. Deus pode fazer milagre. Então nós vamos ver Deus fazendo milagres. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai. Sim, Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós estamos nesta hora diante nós da oramos Tua pelos presença. milagres. Jesus amado, Pelas nós pessoas estamos que aqui estão crendo enfermas, no milagre. Pelas pessoas Senhor, que nós estão sendo colocamos agora desatando diante por alguma de razão, cada pedido com de alguma oração. dificuldade da sua Senhor, saúde, muitas pessoas estão ou tem alguma causa, desesperadas, Senhor, porque complexa estão que ali não podem naqueles resolver. leitos, Senhor. Mas Deus, Jesus Tu és amado, o mas Tu dono és o Deus desta que obra. visita.
O Tu Senhor é és o Deus que cura, trabalha. Senhor meu Tu és o Deus Deus, que derrama que abre cura. porta onde não Senhor, há então nós porta. estamos aqui, O Senhor é o Deus Senhor, que lhe faz o pedindo neste possível, momento. Senhor meu Pai do céu, Senhor, entra mas com a também trabalha providência pelo na impossível. saúde. Senhor, entra Então, no nos teu lares. santo nome aqui Senhor, agora, entra para nós dar a repreendemos vitória em toda cada lugar agora enfermidade no desta nome casa. santo Senhor, de neste Jesus, comércio, para Jesus declarar, amado, Senhor abre meu as Deus, no teu portas santo nome agora. para esta Senhor, as terra, portas que estão a fechadas, tua bênção, o teu abre poder, pelo teu poder. a tua Senhor, glória, eu te peço, a Senhor, tua aquelas unção, pessoas que o trabalham teu por trabalhar, conta. Senhor, a manda tua bons bênção, clientes, Senhor Jesus Cristo. Jesus amado, Abençoa vai os honrando a empresários, fé, Senhor, dos teus abençoa os filhos. estabelecimentos Senhor, de comércios, abençoa, Senhor Pai do céu, as grandes empresas, abençoa os índices, Senhor meu Pai do céu, que precisam ser batidos e metas que precisam ser batidas. Jesus amado, abre as portas, abre no nome as portas, santo aquele de que está Jesus. esperando uma porta de emprego, Porque o que a tua Senhor tem o presença teu vai milagre. com ele, Senhor, E o para Senhor dar a tem o vitória. poder de Senhor, agora eu confirmar quero a te tua bênção, apresentar, Pai. Senhor, No os teu hospitais, santo Senhor. nome. Quero te apresentar Toda a os equipe UTIs, que está, Senhor, à Senhor, frente quero trabalhando, te apresentar, Senhor, as Deus faz a enfermarias. obra. Senhor, quero te Todo apresentar médico que os está trabalhando médicos, enfermeiros, faz a obra. auxiliares. Senhor, os Senhor, índices de todas as enfermos equipes estão médicas, caindo. Senhor. Nós Meu Deus, então nós vamos colocamos ver em essa tuas nação mãos sarar. agora e te pedimos. Deus, esse Guarda, demônio Senhor. que entrou Jesus amado, nos hospitais quantas vidas, de Senhor, morte, estão que esperando estão, ali Senhor, na UTI desviando um milagre. materiais, Então, que estão Senhor, eu te desviando peço leitos. agora, Nós entra, repreendemos, Senhor. amarramos Sopra, e Senhor, o lançamos no fôlego de profundo do vida, inferno, Senhor, para eu te que haja, peço, em Senhor, a nome de tua Jesus cura, agora, no nome Senhor. santo de Muito Jesus, obrigada, por mais Senhor, impossível que pela seja a bênção causa, que o Senhor o vai Senhor dar, possa pela dar a cura tua que o provisão, Senhor vai dar, em nome de pela porta Jesus. de emprego que o Senhor Nós vai dar, confiamos Senhor. em Ti, Jesus, Senhor. muito Então nós obrigada, declaramos Senhor. aqui Nós o colocamos sucesso, o nosso coração, o poder, Senhor, a em honra gratidão e a Ti, glória Senhor, por a tudo Ti, que o Senhor. Senhor tem feito. Por isso, Fica conosco, sempre Senhor, nesta noite, conosco no Senhor. nome de Nos Jesus. dá uma noite de Sim, sono Jesus. abençoada, Porque assim Senhor. nós cremos que Jesus, acontecerá. muito obrigada. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Jesus. Amém. Levante sua mão em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando esse trabalho. Já quero agradecer a você que esteve conosco aqui e dizer que na sexta-feira, 19h30, nós teremos mais uma live, tá? Que é a campanha Você Não Pode Perder esta live na sexta-feira, a partir das 19h30. Não perca a campanha. Nós estaremos pregando ainda Hebreus capítulo 11, versículo 6, a segunda parte. E no domingo, eu só quero informar aos irmãos que nós vamos estar fazendo a live um pouco mais cedo. Nós estaremos falando, nós havíamos tratado para as 15 horas, nós vamos fazer às 14 horas a live. Por que 14 horas? Porque precisamos ainda nos deslocar da onde nós estamos para o centro de São Paulo, tá certo? E eu quero dizer uma coisa interessante. No domingo passado, então domingo será às 14 horas a live, por favor. No domingo passado, nós tivemos uma coisa interessante. Lembra aquelas orações que fomos fazendo pelos municípios e várias pessoas ali assistindo junto? Não deu para mandar o link para todos porque foi algo que Deus nos deu naquele momento, naquele instante como estratégia. Irmãos, eu já posso dizer para vocês que nós temos milagres. Glória Depois a nós Deus. vamos testificar esses milagres aí. Aconteceu coisa tremenda. Aconteceu coisa tremenda. Em hospitais e na própria cidade. Já vou, daqui a alguns dias vamos estar testificando aqui para vocês. Amém. Quem não se lembra, assiste a live de domingo. Vai ver, a gente passou por São Bernardo representando toda a cidade do país. Passamos por Diadema e oramos por hospitais, por toda aquela cidade e parte econômica, enfim. E teve milagres, né? Glória a Deus. Vou estar aqui testificando depois. No domingo, então, às 14 horas, nós vamos reduzir, porque depois vamos participar na Igreja Matriz do nosso culto lá também, tá bom? Enquanto isso, quero hoje lhe abençoar, como todos os cultos finalizando, ou melhor, quando finalizamos, e agradecer a sua presença aqui. Levante sua mão, você que é fiel.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a doce consolação do Santo Espírito, seja com todos os fiéis, desde agora para todos sempre. Digamos juntos? Amém. Deus te abençoe até sexta-feira, em nome de Jesus. Um forte abraço, que o Senhor abençoe você e sua casa. Tchau, tchau.